Bom, promotor, bom dia, primeiramente. No Bom dia. regulamento do Campeonato Goiano 2025, prevê a possibilidade de clássico com duas torcidas. Como o Ministério Público se posiciona com relação ao clássico de duas torcidas? Na verdade, né, existe, né, uma ação civil pública. Nessa ação civil pública houve uma sentença e essa sentença ela homologou um acordo que foi feito, que foi celebrado, né, entre o Ministério Público, os envolvidos, os clubes. E nesse acordo, os clubes, né, essa construção, todos chegavam a uma conclusão de que a melhor alternativa era que os clássicos estivessem sem torcidas. Então essa é a decisão que existe. Uhum. O presidente do Vila Nova, ele que faz parte da segurança pública, o Jorge Bravo, ele se posiciona a favor, inclusive ele vem falando em entrevistas que ele já quer para a sexta rodada o clássico com duas torcidas. Isso é possível? Olha, possível, né, no âmbito abstrato é possível, é só abrir o portão e botar as duas torcidas lá, né? Mas eu acho que isso é inadequado, exatamente, né? Eu acho que é inadequado, não é recomendável, né? Então, possível é, mas recomendável não é. Do ponto de vista jurídico, é que eu pergunto se é possível, se há uma possibilidade de uma mudança nesse acordo que existe atualmente para não realizar os clássicos com as duas torcidas? Então, na data de hoje, né, o acordo está em vigor, então hoje não seria possível. Certo. Há a possibilidade de mudar esse acordo ou não? A possibilidade sempre existe, mas no momento ela é remota. Ela é Certo. remota tendo em vista que esse tipo de criminalidade, a presença de duas torcidas no estádio, é preciso entender a quem interessa duas torcidas no estádio. A quem interessa? Primeira situação. A quem interessa duas torcidas no estádio? O fundamento saudosista, antigamente era bom, antigamente tinha duas torcidas e era lindo e não tinha nenhum problema, ele não costuma ser um bom argumento, o saudosismo. Porque o saudosismo, eu até leciono na pós-graduação de Psicologia Jurídica da PUC, e o saudosismo é um mecanismo de proteção do cérebro que ele volta no passado e só lembra das coisas boas. Não lembra das coisas ruins. O nosso cérebro apaga as coisas ruins e fica aquela imagem de que antigamente era bom, era muito melhor e hoje está ruim. Existe um filme chamado Meia-Noite em Paris que retrata claramente essa armadilha que o nosso cérebro traz para nós, para todos nós. Então, quem entende que antigamente era melhor, era, era, era muito bom, essa pessoa não está mentindo. Ela está falando a verdade dentro das armadilhas que o saudosismo, que a lembrança, que os cortes que o nosso cérebro coloca para a gente continuar sobrevivendo, né? Então, ela não mente, não é desonestidade intelectual, mas é uma armadilha da nossa própria sobrevivência como seres humanos. Então, o saudosismo não é um bom argumento, não deve ser colocado nessa balança de antigamente, tem que ser absolutamente afastado. É preciso entender a quem interessa duas torcidas. Por quê? Interessa a televisão? Interessa aos clubes? Interessa ao torcedor? Interessa à sociedade? Interessa para Dona Maria, lá do bairro da periferia, que se tiver duas torcidas vai ter que retirar todo o policiamento lá da periferia para vir aqui, porque nossos recursos são limitados? Então a grande pergunta é a quem interessa duas torcidas? Porque essa pergunta também é a quem interessa. Porque o Ministério Público, eu adoraria, como cidadão, ter duas torcidas, meio a meio, né? Seria lindo. Mas eu posso ser a favor disso?
pensando na sociedade, no risco para todos, para o cidadão de bem que vai estar voltando do trabalho no domingo à tarde e vai encontrar 2 torcidas na cidade, perambulando por aí? Ou então o pessoal lá do bairro da periferia que vai ter todo o policiamento retirado por 1 ou 2 dias. Por quê? Porque retira no dia e ainda tem a folga para compensar. A quem interessa? Então, é preciso responsabilidade para responder essa equação, né? Não é só a matemática, vamos lá, vamos colocar 2 torcidas para mostrar que Goiás é um estado que está na vanguarda, para fazer política, por exemplo. Não é. É preciso entender a quem interessa. Porque, na verdade, né, é um gasto, um custo muito grande para um benefício, às vezes, é um capricho, é um saudosismo. Qual o benefício que a nossa sociedade vai ter se tiver 2 torcidas? Qual o benefício que a nossa sociedade, que o senhor goiano, a senhora goiano vai ter, ou ela vai ter um gasto, um custo, a nossa sociedade, para impor essa nova realidade que se pretende, né? Então é preciso responsabilidade para responder essas perguntas, né? Então eu entendo que o mundo atual, muitas coisas antigamente eram possíveis e hoje não são possíveis mais. O mundo muda. Eu não sei se o senhor tem essa experiência. Antigamente as pessoas fumavam no restaurante. Hoje é absolutamente inadequado. Antigamente as pessoas, a título de ajudar crianças, adotavam, numa adoção brasileira, a pessoa que ficava lá trabalhando na família a vida inteira, a título de ajudar essa pessoa, que era, na verdade, um empregado gratuito, e hoje não pode mais fazer essa estou ajudando, ela estava em dificuldade, peguei para criar e virou, na verdade, uma empregada, né? Isso era comum. Então, o mundo muda. É preciso estar atento às mudanças do mundo, à realidade. Hoje a criminalidade, ela está num patamar muito, muito grande, né? O estado de Goiás, ele tem sim, né, um avanço, ele tem uma posição de destaque no quesito de segurança do estado aqui no Brasil, isso é uma realidade, mas esse tipo de atividade é um custo muito grande para uma sociedade. E o benefício qual é? É ficar bonito, 2 torcidas no estádio? E qual é o benefício para a sociedade? As 2 torcidas, né? Então é preciso fazer essa conta e ter responsabilidade para tomar as decisões. Promotor, o presidente do Atlético, Adson Batista, recentemente, inclusive, ele disse que seria a favor do clássico com 2 torcidas se não houvesse a participação das torcidas organizadas, se fosse o torcedor apenas comum. Como você vê essa fala do presidente do Atlético? É preciso sempre, né, pensar, né, o grande problema das 2 torcidas são as torcidas organizadas. Né? O torcedor comum, o torcedor que compra ingresso e vai, tem problema mínimo. O grande problema, de fato, são as torcidas organizadas. Porque as torcidas organizadas não permiti-las no estádio é uma vantagem, mas elas vão ficar em casa nesse dia de jogo? Ou elas vão para o estádio para ficar lá no entorno do estádio? Ou elas vão fazer a caminhada no dia do jogo? Entendeu? É uma proposta melhor. A ausência das torcidas organizadas nos clássicos, a proibição de torcidas organizadas nos clássicos. É uma possibilidade melhor. Mas continua, né, havendo porque, na verdade, as flexibilizações, ela tem que ter muito cuidado. Às vezes começa, agora vamos sem torcida organizada. E aí depois, não, vamos com torcida organizada. E o problema maior não é o primeiro jogo, depois que voltar. O primeiro jogo vai ter um aparato de segurança. O primeiro jogo não vai acontecer nada. O segundo jogo também não. O terceiro, o quinto, o 9º jogo após a flexibilização, que aí sim
já estaremos todos em risco, né? Então, é preciso responsabilidade para tomar essas decisões, né? É claro que é uma alternativa melhor a ausência das torcidas organizadas, porque o problema da violência, o risco para a sociedade, só essa reunião das torcidas organizadas. Mas às vezes é como água, né? Às vezes você pensa que, beleza, não vai a torcida organizada, beleza, não vai ter a faixa, não vai ter o batuque da torcida organizada, mas os brigões, eles podem ir. Os vândalos, eles vão, beleza, hoje não tem torcida organizada, não tem bandeira, não tem faixa, não tem o tambor, mas eles podem ir, né? Então, é um problema grave, é um problema de difícil solução, né? Mesmo fora dos estádios, eles procuram uma nova forma de brigar, de se encontrar, de rivalizar, de lutar, sei lá como é que eles usam esse termo, né? E às vezes, nesse tiroteio aí, né, nessa briga deles, encontram-se crianças, idosos, mulheres, né? Então, qualquer medida de estímulo a isso, ela é inadequada. Promotor, recentemente agora a Federação Goiana anunciou que no Campeonato Goiano nós teremos reconhecimento facial, monitoramento através de câmeras. Essa medida, ela entraria exatamente nessa última fala do senhor com relação, às vezes não vai ter torcida organizada, mas o vândalo entra. Com esse monitoramento facial, você conseguiria manter o vândalo de fora também? Então, o futebol é uma medida boa também, né? O reconhecimento facial. A gente já vê que, tanto no estádio do Atlético quanto do Goiás, existe o reconhecimento facial, né? E o que aconteceu com isso? Houve uma, não sei se vai concordar comigo, Caio, uma gourmetizada, uma elitizada no futebol, né? O futebol ficou um pouco mais caro, ficou de um nível econômico um pouco maior ir ao estádio hoje. Alguém com pouca renda. E já desde antes, né, desde o Serrinha quanto o Scioli, com a entrada por meio do reconhecimento facial, já vem inibindo os vândalos. Ou seja, o problema dos vândalos, ela se afastou dos estádios e foi para as ruas, para os bairros. Então, ajuda na segurança, lógico, o reconhecimento facial, né? Mas o problema hoje, ele está na periferia. Ele está longe, ele está lá no setor Primavera, longe do Serrinha, longe do Oba, longe do Antônio Ascioli. Ele está lá, né, no mansões lá em Aparecida, né? Ou seja, qualquer medida de estímulo a colocar esses dois grupos nas ruas, ele é problemático. Mesmo colocando um só, que já vai estar em maioria, é um que vai estar na rua, muitas das vezes o outro grupo combina, vamos fazer uma emboscada aqui no ônibus, aqui na hora que o ônibus estiver passando, né? Então, é preciso rédea curta nesse tipo de atividade. Não podemos baixar a guarda, né? É perigoso, né? É uma luta difícil e nós não podemos baixar a guarda, achar que a vitória foi alcançada. E, promotor, quando as torcidas organizadas realizam esse tipo de ação, emboscadas, marcam encontros para brigar, isso eles estão cometendo crimes, certo? E aí, automaticamente, se estão cometendo crimes, essas torcidas organizadas, elas não poderiam ser classificadas como organizações criminosas? Ótimo. Ótima pergunta. Olha, Caio, eu não sei se o que eu vou falar agora é um bordão, né? Mas eu sou promotor de justiça, há 20 anos eu trabalho no Ministério Público, 10 anos como promotor de justiça. Você já deve ter ouvido que o Brasil é o país da impunidade. Já deve ter ouvido. E a impunidade é porque nós temos penas muito brandas.
Nós temos penas brandas. Quantas vezes eu pego um desses, já é a segunda, terceira vez, e ele está nas ruas. As nossas penas são brandas. Então ele é pego, ele é processado, ele é condenado e está lá brigando na semana seguinte. Né? Nós temos uma jurisprudência que já dificulta a sua atuação estatal. A polícia, o Ministério Público tem que tomar todo o cuidado para prender, para fazer uma investigação, para conseguir condenar esse tipo de qualquer pessoa, né? Porque qualquer coisa é nulidade. Joga o trabalho todo fora, né? Então, um trabalho danado. Aí consegue condenar. Muitas das vezes ele vai ficar no regime aberto, regime semiaberto. Depois, no final do ano, agora no Natal, vem o indulto de Natal do presidente da República. Ou seja, o Brasil é o país da impunidade. A gente, né, você vê o goleiro Bruno, já tá aí. O pessoal comete crimes bárbaros, assassinatos, homicídios e ficam livres, pagam ali rapidamente. Né? Então, são criminosos. O estado de Goiás é referência no Brasil como repressão a esse tipo de criminalidade. Nós temos o Dr. Samuel, muito bom. Temos o BEP, muito bom de Goiás, atividade muito boa. O Ministério Público também atua firme. Nós somos referência. Os outros estados, né? Vocês estão fazendo assim? Aqui nós estamos fazendo assim. E eles vêm copiar o nosso modelo. Inclusive, deve nacionalmente o nosso modelo passar a ser o adotado, né? Com essa especialização. Mas mesmo assim, a gente vê repetição de nomes, né? Não pela falha do nosso trabalho, pelas brechas da lei, pela lei branda, pelo nosso sistema de cumprimento de penas, pelas penas pequenas. Eles continuam nas ruas dando trabalho para a nossa sociedade. Promotor, mais duas só para fechar. Com relação a essa medida dos clássicos com torcida única, especificamente sobre Goiás e Vila Nova, é desde 2017. O Ministério Público ele vê uma evolução, até mesmo em números, desde a adoção dessa medida? Olha, nos números, né, porque o fato ocorreu dentro do Serra Dourada, né, o motim foi dentro do Serra Dourada, um jogo Goiás e Vila, que teve uma briga horrorosa lá. Mas vejam, no jogo Goiás e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, ai meu Deus, foi Goiás e São Paulo. Nós tivemos um tumulto lá dentro da torcida do Goiás, de um cidadão com uma arma dentro do Serrinha. Foi esse ano, na Copa do Brasil. Foi esse ano na Copa do Brasil, né? Eu estava trabalhando nesse dia. Ou seja, hoje em dia, em 2017 para cá, muita coisa mudou. O porte de arma, né, pela mudança da legislação, as pessoas têm os CACs. Goiás é um estado muito apaixonado por esse tipo de atividade, né? Então, os perigos, os riscos aumentaram, mesmo ele sendo fora do futebol. Então, é complexo demais. A sociedade está armada. Uma arma dentro do estádio é perigosíssimo. É inadmissível uma arma dentro do estádio. Nós tínhamos lá no jogo Goiás e São Paulo. Torcida só do Goiás. Então, os riscos, né, além de colocar nas ruas as duas torcidas que se rivalizam, que marcam de brigar, que colocam em risco todos nós. Aquele cidadão não envolvido, né, nós temos um acrescente aí nessa questão das armas também. Então, é tudo muito, muito, muito difícil. Né? Então, dentro do estádio, nós não tivemos mais briga entre Vila e Goiás, porque... Opa, caiu aqui. Entre torcedores do Vila e Goiás, porque não tivemos mais jogos. Mas nós continuamos tendo incidentes. Né? Então, há uma diminuição nesse tipo de violência, mas os riscos hoje são ainda maiores, nós enquanto sociedade, do que naquela época. Hoje as torcidas têm armas, coisa que na época eles tinham menos, porque a arma está mais acessível.
né? Alguns são CAC, alguns torcedores de torcida organizada, ele tem a sua arma legalmente, né? Então, conseguiram essa posse de arma, né? Então, isso a gente tenta fazer. Gente, esse cara é de torcida organizada e tenta até avisar o Exército, a Polícia Federal, fala assim, oh, revoga aí a autorização desse cidadão aí. A gente faz a nossa parte aqui. Mas os riscos mudaram, o cenário mudou, né? E às vezes colocar uma família, uma criança inocente. Agora, a última operação da Polícia Civil foi uma criança que tomou um tiro na bochecha. Tomou um tiro na bochecha, porque o pessoal tirou lá em direção à torcida rival, acertou a pobre coitada da criança, que não tinha nada a ver, né? Então, os riscos hoje são diferentes, né? Então é até difícil você comparar hoje com 2017, porque o contexto é diferente, né? Para Então fica fechar, inviabilizada a comparação. certo. Para fechar, há um tempo atrás houve até uma conversa de que o Serra Dourada estaria precisando de algumas situações para ficar apto. E aí eu te pergunto, o Serra Dourada ele está apto para receber jogos em 2025? Não, pelo que me consta, o Serra Dourada não receberá jogos em 2025. O Serra Dourada está em procedimento de ser encaminhado para a iniciativa privada, nos moldes de uma concessão, de uma parceria público-privada, para explorar de forma mais adequada aquele espaço que hoje vem sido subutilizado e só gera gastos para o Estado, né? O Vila tem o seu estádio, o Goiás tem o seu estádio, o Atlético tem o seu estádio, tem o estádio olímpico, o Serra Dourada não tem utilidade. É que agora, recentemente, saiu que eu até esqueci o termo, né? Que vai para leilão, o controle do estádio foi adiado para o final do ano, e aí a Federação Goiana até colocou no regulamento que a final do Campeonato Goiano, se for decidida entre duas equipes da capital, seria decidido no estádio Serra Dourada. Aí por isso que eu até te fiz essa pergunta, porque existe essa possibilidade. Não, mas hoje em dia tem um TAC do Ministério Público com a Secretaria de Estado e Lazer, no qual, em razão da informação de que o Serra Dourada estaria sendo colocado para a iniciativa privada e não teria jogos, né? Estaria então inclusive o TAC está suspenso porque, olha, não tem jogo, não tem por que a gente então ficar acompanhando a parte desportiva. Então eu acho que eu vejo com dificuldade, porque o Estado disse para o Ministério Público, falou assim, ó, Ministério Público, sabe essas obrigações que nós temos que fazer? Não cobra da gente não, porque a gente vai colocar o estádio para iniciativa privada, não justifica a gente fazer todo esse investimento para entregar para a iniciativa privada. E o Ministério Público falou, certamente, né? Não compensa a gente exigir do Serra Dourada toda a melhoria que ele tem que fazer para cumprir adequadamente, para depois entregar para a iniciativa privada. Já coloca no pacote da entrega, né? E então eu acho inviável, porque tem um gasto público enorme para um jogo. Não tem como, não tem cabimento. Você ter que... O Serra Dourada ele está paralisado justamente porque deu um monte de condicionantes que ele está devendo, né? E nós suspendemos o acompanhamento, a exigência, por causa da promessa de que não haverá jogos. Então, eu acho difícil o Serra Dourada, e aí não compensa. Agora temos que fazer também a questão da conta, né? O Estado vai gastar um dinheirão para um jogo, para logo depois entregar para a iniciativa privada? Não é adequado, não atende ao interesse público isso. Certo, promotor, te agradeço muito pela entrevista.